Bom dia, pessoal. Hoje de novo uma livezinha daquelas bem rapidinha, só para atualizar alguma coisa sobre o que a gente pensa da situação aí que está acontecendo, principalmente agora com a negativa de atendimento ao Bolsonaro, que está hoje dentro de uma cela dentro da Polícia Federal e impedido de inclusive ser levado ao hospital após uma queda, né? Então eu queria falar com vocês a respeito disso e eu queria fazer uma comparação. Eu acho que as pessoas até já fizeram essa comparação em presídios onde há um acidente, eu acho, de uma emergência, né? Em qualquer bandido preso, criminoso preso, né? Numa cadeia comum, quem é responsável por dar a ordem de emergência para se aquela pessoa tem que ir para o hospital ou dar o atendimento de pronto atendimento é o responsável pela prisão lá, o diretor daquela prisão, né? E hoje na Polícia Federal, num caso de emergência, que é uma queda lá com indicação de traumatismo craniano leve, por que até agora nada foi feito em relação ao Bolsonaro? Nós estamos falando de um ex-presidente, e aí sem querer comparar o bandido na realidade dentro de uma cadeia comum, bandido comum, né, que ele realmente cometeu um crime. O Bolsonaro, que não cometeu crime nenhum, muito pelo contrário, ele combateu o crime em nosso país durante a gestão dele. Só a intenção de colocar decretos de facilidade da posse de arma diminuiu o número de mortes, aquele índice de mortes por assaltantes, crimes nas ruas. Ou seja, um cara que foi realmente, passou por uma situação do ponto de vista internacional, não é meu, né, da maioria da sociedade brasileira. Ele passou por uma perseguição política. A gente sabe que foi tirado um bandido da cadeia e colocado na presidência, provas fartas também vindo do exterior pela USAID, né, que já disse que teve financiamento, o próprio TSE. Isso aí foi público e notório, a perseguição aos opositores do governo Bolsonaro, que não podiam dizer que o Lula era amigo do Maduro, que o Lula era a favor do aborto, e as outdoors, essas perseguições, elas foram feitas pelo próprio TSE, as figurinhas que a gente já conhece fazendo essa perseguição. O que eu quero trazer para vocês, pelo menos do meu ponto de vista, eu nunca pensei que o Brasil chegasse nessa situação, mesmo sabendo que a batalha, a luta do comunismo no mundo, né, ela traz essa situação. O próprio Foro de São Paulo, que é negado pela nossa massa televisiva, né? Eu já vi até Amanda Klein dizendo que o Foro de São Paulo era como se fosse um CEPAC. Eu acho que foi num debate que ela teve junto com o Pablo Marçal. Gente, é um absurdo. E uma mulher dessa, ela continua lá no canal onde ela trabalhava na Jovem Pan, sempre fazendo as militâncias jornalísticas dela, que a gente entende que uma pessoa dessa faz ou por ter uma mente psicopática, doença mesmo, como a gente sabe que a própria esquerda tem quando ela defende bandido, fala que o policial só pode reagir depois de ser atingido por um tiro, aí ele pode reagir. Ou seja, são pessoas com problemas mentais e que infelizmente assumiram os cargos, as posições chaves dentro de governos, dentro de instituições. Você vê as nossas Forças Armadas se subjugando a um governo que defende abertamente o Hamas, um grupo terrorista. Isso é público e notório também, né? Nós vimos o próprio Boulos com fotos junto com o pessoal do Hamas, e estava lá, parece que foi o segundo na última eleição para a Prefeitura de São Paulo, segundo ou terceiro, né? Eu acho que foi segundo, porque a própria direita, né? Aí a gente tem que ficar revoltado com essa galera que se diz de direita, por isso que eu digo que não existe direita no Brasil, atacou o Pablo Marçal. E se a gente for fazer uma comparação, essa direita que a gente fala, né, que a gente inclusive defende, eu voto no Bolsonaro, voto na família Bolsonaro, mas quando você vê lá atrás a gente fazendo campanha, né, essa direita que a gente quer ver fazer a diferença no país, defendendo a mesa da presidência do Senado com Alcolumbre,
e foi defendido pelo próprio presidente, defendeu isso, né? Hoje que tá aí, os caras não mexem uma vírgula nesse atentado contra a vida do Bolsonaro. É um crime contra a humanidade, a perseguição política. Isso está descrito. Mas eu pergunto a vocês, qual vai ser a instituição que vai fazer valer a cobrança desse atentado, desse crime contra a humanidade sendo feito pelo Bolsonaro? É um ex-presidente, é um cara aí mais amado dentro do nosso país. Quando ele sai às ruas, é multidões seguindo ele. Chegou no aeroporto, é multidões seguindo ele. E como é que um cara desse pega uma minoria de pessoas odiadas pelo país inteiro e hoje pelo mundo, pessoas sancionadas, inclusive, o que está diretamente impedindo dele a ser atendido no hospital, sancionada pela Lei Magnitsky, que é a lei que versa sobre crimes contra a humanidade, onde tem preso lá as piores figuras no planeta que atentam contra a humanidade, e ela ainda está com a caneta na mão, fazendo exatamente isso que ela foi sancionada lá na Magnitsky pelo americano. Então aí você vê o cara fazendo a mesma coisa aqui dentro e nenhuma instituição é capaz de parar. A PGR parece que já está na mão o pedido para poder liberar o Bolsonaro para ir para o hospital. A PGR não se posiciona? Foi uma quedazinha sem sentido, mas já foi dito que é um traumatismo ucraniano leve. Só por causa da palavra leve que não vai ter que fazer uma ressonância, um raio-x, sei lá o que tem que fazer, o médico tem que saber isso tudo. A palavra de um médico em relação à saúde, no meu ponto de vista, não sei o que vocês acham, podem comentar aí, ela fica em segundo plano. Primeiro é a justiça, não, o cara que tomou um tiro, mas nós temos que ter autorização para poder deslocar essa pessoa para o hospital ou para o atendimento. Enquanto não derem essa autorização, não posso pegar essa pessoa que levou um tiro para atendimento, por causa que essa pessoa aqui está com tornozeleira, está sob custódia e um juiz precisa autorizar. É sério? O cara tomou um tiro e vai ter que aguardar uma decisão. Ele não deveria estar sendo levado imediatamente nos primeiros atendimentos ali no local e sendo acompanhado diretamente para o hospital para ser atendido? É a vida? Mas é um criminoso. Pode ser o pior criminoso do mundo. O cara tem direito à vida, depois ele vai pagar pelos seus crimes, seja na legislação do seu país. Nos Estados Unidos tem pena de morte, né? Tem a prisão. Aqui no Brasil também tem prisão, cadeia. Só que os direitos humanos, que a gente diz os direitos dos humanos, né, caem em cima para poder defender vagabundo. E a vítima lá que se ferrou, ela fica em segundo plano. É o que está acontecendo, a inversão total dos valores no Brasil, né? A bússola moral está defasada no Brasil 180 graus. Nós não vivemos mais o cidadão. A gente vê agora, lá na frente, que tem que ser defendido é o bandido. Então, essa galera que está hoje com a caneta na mão, eles vão pagar por seus crimes. Hoje nós não temos instituições capazes de cobrar. A PGR, Ministério Público, OAB. Hoje não tem. O Senado, o Alcolumbre, a todos os moradores da região, do estado dele, anotem esse nome, gente. Ele vai vir pedir voto para vocês em 2026. Acabem com a carreira política dele. Ele, indicados dele, familiares dele, acabem com a carreira política dessas pessoas. Eles representam a si só, mais ninguém. Hugo Mota, João Pessoa, Paraíba, acabem com a carreira deles. Ele, famílias, indicados deles, acabem com a carreira política deles. Vocês têm a possibilidade de fazer isso. Americanos estão sendo convocados, né? Convocados não, mas já falaram que vão participar efetivamente nas eleições de 2026 para garantir a normalidade. Então, podem ter certeza, 2022 fizeram a Lavantê, fizeram a consulta lá dos votos, uma salinha fechada com meia dúzia lá dentro, não foi nada de contagem pública, nem tivemos impressão de votos. Agora 2026, vamos ver como é que vai acontecer, se eles vão conseguir fazer de novo. Eu não tenho mais condições de falar se vai acontecer dentro da normalidade ou não.
nós não temos. Nós estamos vendo aí na Venezuela, acabaram de tirar o Maduro da presidência da Venezuela, e ainda está a vice-presidente do cara querendo fazer a mesma coisa, mais do mesmo. O americano já falou, eles vão ficar lá até que o regime seja normalizado. A menina que estava para substituir e entrar à frente da presidência da Venezuela não pode entrar agora, porque o próprio sistema, que ainda está montado, com generais inclusive, ia fazer uma derrubada dela. Então é tudo um processo. O Marco Rubio já falou que vai colocar um indicado dele, uma pessoa de confiança dele, para colocar ali na cúpula da Venezuela para trazer a normalidade. O petróleo que está sendo jogado para o Irã, para a China, para a Rússia, de graça, e não está voltando para a alimentação da Venezuela, para o progresso e crescimento da Venezuela, ele vai passar a ser explorado com valores justos, já passados. Ele, mas o americano vai explorar o petróleo, vai, mas ele vai precisar por um valor justo, e vai fazer com que aquele dinheiro venha a ser usado para o povo da Venezuela. Vai tirar os narcotraficantes que estão comandando hoje o país, assim como no Brasil também, tá? Laços fortes, você vê quando vê uma prisão de 400 quilos de cocaína num avião, você manda soltar o piloto, você está apoiando o narcotráfico. Navios saindo lá do Rio Grande do Sul para levar a cocaína para a Europa, estão sendo apreendidos, já interceptados, justamente por causa desse bloqueio que está havendo do americano dentro do Mar do Caribe, todo o nosso entorno, e graças a Deus isso. Esses criminosos não estão nem aí para a vida. Perseguição política, aqueles caras de motinha lá na Venezuela, continuam lá fazendo perseguição nas ruas da Venezuela. Daqui a pouco vai ter americano fazendo tiro ao alvo com essa galera. Eles vão cair, eles precisam cair, são criminosos. Atentam contra a vida. Vida não vale nada para comunista, vida não vale nada para terrorista. Eles usam a pessoa que está ali dentro de um hospital, de uma escola, usam aquele local para poder se proteger contra bombardeios. É o Hamas lá em Israel. Então aqui no Brasil, gente, nosso presidente Bolsonaro, que é o tema aí que eu queria falar com vocês hoje, o Bolsonaro, ele vai acabar morrendo, porque nosso corpo humano é frágil. Ele está com 70 anos. Só pela idade dele, ele já deveria estar com atendimento em casa, uma recuperação em casa. Eu já falei para vocês, uma cirurgia, qualquer um que já passou por uma cirurgia, menor que seja, você em casa já é ruim, gente, para você fazer uma recuperação. Ele passou por vários procedimentos devido a uma facada que essa mesma Polícia Federal, com a cúpula lá escolhida aí pelo Lula, quando o Bolsonaro não podia nem colocar um indicado dele, porque o STF ia contra. Agora ele já colocou, em vários estados, trocou toda a cúpula da Polícia Federal. E na facada disseram que foi um cara solitário, sendo que onde ele estava hospedado, morreu, parece que o dono da hospedaria. A gente viu aquela cena do cara pegando na maca, levando ele para dentro da viatura, naquele momento da facada, e o cara dando soco ali no estômago dele para piorar a situação da facada. E o cara foi um cara isolado do PSOL. Em seguida, Jean Willis foge do país. Vocês entendem que as nossas instituições, elas realmente faliram pela cúpula, porque elas foram tomadas. É fácil. Você pega uma tropa, aquele soldadinho, ele faz, é um pau mandado, ele não pensa. Eu já vi dentro do quartel, o pessoal fala assim: você não pensa, não está aqui para pensar, está para executar. Como não? Sou um ser humano, eu tenho que pensar assim. Uma ordem absurda eu não cumpro. E isso é previsto, ordem absurda você não cumpre. Aí você vai lá e não cumpre aquela ordem, mas se você pega um ditadorzinho na frente, ele vai lá e vai perseguir você pelo resto da tua vida, vai acabar com a tua carreira dentro do quartel. Mas se você tem seus valores e quer a coisa certa, você tem que ir lá e não cumprir. Hoje, a federal impedindo do Bolsonaro ir para o hospital, só por ordem de Alexandre de Moraes. Então, se ele morrer, eu digo para vocês da federal, vocês serão cúmplices do Alexandre de Moraes nessa atentado. Vou dizer para você, até um atentado contra a vida de uma pessoa. E é o que eu falo, sendo o Bolsonaro, com 70 anos, poderia ser qualquer outra pessoa. A gente viu a mesma coisa acontecer com Daniel Silveira, vocês viram a foto dele, a imagem do pé dele inchado, todo roxo, risco de perder a perna e a vida. Vocês viram o Clezão, pediu atendimento e foi realmente ignorado pela mesma pessoa que foi condenada e sancionada pelos crimes contra a humanidade, fazendo isso novamente, repetidamente.
o principal culpado não é só o Alexandre de Moraes, não. Ele é um criminoso, ele vai ter que continuar cometendo os crimes dele, não tem outra saída. Aí vê o Banco Master rolando aí com o nome dele já lá em cima. Agora, o Alcolumbre, ele é responsável por manter esse cara no poder. Alcolumbre, ele tem que pagar caro, porque ele foi colocado numa posição, ele está sendo barreira para parar tudo que está acontecendo no nosso país. Por isso que eu falo, acabem com a carreira política desse cara, nunca mais, façam campanha de graça, quando ele chegar na rua de vocês. Tem muita gente que gosta dele, porque são aqueles assalariados, aquela galera que nunca trabalhou, nunca passou num concurso, não tem condições de montar uma coisa própria para eles, vivem do Estado, e aqueles ali estão dependendo das indicações, são os assessores diretos, e esses saem nas ruas para pedir voto para esse criminoso que não pauta impeachment dos ministros que precisam sair de lá. Eu já falei para vocês, um congresso conservador pode mudar tudo isso, porque o conservador, um cara com perfil conservador, ele não é direita, ele não é esquerda, não é centro, ele é conservador. Conservador é alinhado à direita. Aí sim você vê o que é a direita, alinhada à direita, um conservador. A direita hoje no Brasil, que se coloca como direita, que desses caras para fazer um decreto legislativo e barrar o avanço de ministro do STF nessas decisões na canetada, rasgando a nossa Constituição, nosso regramento jurídico, não é? Ou seja, cadê essas pessoas? Não dá para fazer um decretozinho legislativo não, para poder barrar esses absurdos, já que o Alcolumbre está sendo com a caneta na mão? Eu digo para vocês, senadores, vocês têm que mudar o regimento interno. A maioria atingida para conseguir um baixo assinado, uma votação para impeachment de um ministro, a maioria atingida, ela tem que ser cumprida em caráter de emergência, não depende de caneta, como o Alcolumbre falou, pode vir 80 aqui que eu não vou baixar nada. Ele é outro ditadorzinho, reizinho do Senado. Aí eu digo para vocês, senadores, qual senador vocês viram aqui falando sobre isso diretamente dessa forma? Que tem que mudar imediatamente a legislação interna para poder tirar essa galera com a caneta na mão da presidência. Tem que sair da presidência e tem que responder criminalmente. Eu sei que responder criminalmente dentro do Brasil hoje é tendencioso. A justiça não é mais cega, não é mais surda, não é mais muda. A justiça no Brasil passou a ter lado. Tanto ter lado que as perseguições políticas, que representam um crime contra a humanidade, estão correndo aí a 3x4. Então nossa justiça hoje não é mais cega, nem muda, nem surda, ela tem lado. Triste fim da justiça brasileira. OAB sempre tomada pela essa esquerda, assim como todas as nossas instituições, não faz nada, nem vai fazer. O Senado não está fazendo. A Câmara Federal passar uma dosimetria, que não é anistia nem aqui nem na China. Isso é uma sacanagem. Sabe por quê? Porque de 100 e poucas imagens que foram destruídas, perdidas, botaram 4 para incriminar os cidadãos, e a gente sabe que tinha pessoas lá dentro daquela invasão do dia 8, tentando impedir que quebrassem, estavam lá impedindo. Pessoas foram pegas na rua, foram levadas para dentro daquele gulag lá dentro daquele galpão. Mulheres não tinham nem condições de ter um mods para usar, mulheres menstruam. E outro crime contra a humanidade, que denuncia muito bem isso aí, é o senador Duval. As pessoas atacam ele, aí você vê até a direita atacando o cara. Aí eu falo para vocês, que porcaria de direita, esquece esse negócio de direita no Brasil, não tem direita no Brasil, a direita no Brasil tem lado. Tem lado e não é o lado dos valores que a gente defende, o lado deles, é o lado deles que eles têm, não é o lado do nosso país. Então esquece esse negócio de direita. Teu política é de direita. Vai lá, o cara mais à direita aqui do estado de Rondônia, trabalha, faz um bom trabalho em Brasília, mas quando chega dentro do seu estado, se une a toda a esquerda. Porra, que direita linda, hein? Aí tem lá, o cara é um senador, ele defende pauta de direita, mas ele, dentro do estado, ele coloca na cúpula de prefeituras, Assembleia Legislativa, até próprios deputados federais e o próprio senador se defende a esquerda para jogar para dentro do Congresso. Porra, que trabalho é esse, gente? Ainda estão vivendo o mundo das flores, das cores, do arco-íris. Cara, isso é um absurdo.
A gente precisa de um congresso conservador e não mais congresso de direita, como o pessoal fala. E outra coisa, esse pessoal de direita que se une com essa esquerda, apoia essa esquerda, e isso que eu falo para vocês, eu falo com dor no coração, porque quando eu falo a defesa dos caras que atacaram o Marçal teve as redes suspensas durante a prefeitura de São Paulo, lá na disputa, e a própria direita, cara, atacava o cara. Hoje o Brasil todo está perdendo as suas redes sociais, estão fugindo do Brasil, e nós não defendemos o cara lá atrás. Ah, esse cara não presta, mas não mostraram um crime dele. Ah, que ele errou em mostrar o laudo que o cara cheira cocaína. Tudo bem, pode ter errado ali, foi o advogado dele, não sei nem se ele está envolvido. Mas isso é motivo para tirar o cara, ou ele perder uma eleição? Não é. Não é. O outro lá, o outro soldou portas dentro de São Paulo durante a pandemia. Estava ao lado de Dória. Marta Suplicy era secretária dele. E a gente apoiou esse camarada. Aí eu fico chateado também com o Tarcísio. Eu gosto muito do Tarcísio. Ele é um bom gestor, mas como político ele é uma decepção. Abraçava esse camarada e atacava o Pablo Marçal. Por quê? Com medo do Pablo Marçal ser presidente do Brasil? Gente, é que nem a Venezuela. Estão roubando o petróleo da Venezuela. O americano está roubando o petróleo da Venezuela. Estão lá só para isso. Mas não estão falando que o Irã, a China e a Rússia, países que alimentam o terrorismo no mundo, eles já estão lá metendo a mão naquilo ali de graça. E não há nenhum retorno para a Venezuela. Aí eu falo para vocês, seria ruim o Marçal de presidente do Brasil? Vocês acham mesmo que seria ruim? Vocês acham que eles iam fazer essa roubalheira? Outro Petrolão, outro Mensalão, outro INSS, outro Banco Master? Tu acha que o Marçal ia fazer um negócio desse como presidente? Ou ele iria combater um cara super inteligente? Não reconhece isso quem não tem dois TikTok pensando. Ele seria ruim como presidente do Brasil? Ah, o Marçal quer ser presidente. Que venha ser presidente e que faça uma mudança como o Bukele fez. Eu acho que ele já esteve lá em El Salvador, já fez visita ao Bukele e viu o modelo de prisão lá para esses bandidos que estão sendo soltos no Brasil. A Richthofen, né? Eu acho que teve até saidinha para ela no Dia dos Pais. Ela foi responsável pela morte dos próprios pais, pô. Gente, é um absurdo. E aí a direita é contra o Marçal. Cara, o cara não gastou nem dinheiro público para fazer a campanha dele, porra. O Marçal não gastou dinheiro, ele usou o próprio dinheiro dele. E aí a galera prefere, não, eu quero usar essa galera que está usando meu dinheiro, agora são bilhões, parece que estão renovando aí, fazendo uma atualização nos valores da campanha eleitoral para os políticos, estão dando uma aumentadazinha para ficar legal. Pô, quanto mais dinheiro para a esquerda ter na mão para poder comprar seus votos, porque a gente sabe que isso rola, tanque de gasolina, né, Bolsa Família, cargos depois de eleito, tudo isso aí rola. Né? Mas o Marçal não usou um centavo, ele usou o próprio dinheiro dele. Aí eu digo para você, essa direita que eu disse para vocês, direita não tem no Brasil, atacou o cara. Se a direita estivesse do lado do Marçal, era primeiro turno, como ele mesmo falou nas redes sociais dele, e era mesmo. Basta ver a perseguição nas redes sociais dele. Ah, o cara não presta, ele é um vigarista. Porra! O que presta é o que soldou as portas na pandemia. Eu estou falando isso agora com liberdade, do ponto de vista, todo mundo sabe disso, e eu acho que não seria péssimo nome para a presidência do país, tá? Eu sei que o Flávio está aí, nós todos vamos apoiar o Flávio, sem problema algum, não tem problema, mas eu acho que lá atrás, na Prefeitura de São Paulo, foi o medo de pensar na possibilidade do Marçal vir a ser presidente do Brasil, que para mim, ele seria um Bukele no Brasil. Eu acho que seria um Bukele. Apesar que eu discordo também nos poderes, que ele dá muito asa pro Mamãe Falei lá no MBL, né? Ele chamou para ele para fazer entrevista, mas ele também chamou os contrários. Mas eu, como pensamento conservador, eu não tenho recurso para fazer um podcast aí a nível timeline, a nível oeste, eu não tenho recurso, mas eu gostaria de fazer um canal de informações, tipo fosse aquele canal que nunca vai chamar um esquerdista, um cara de centrão para vir ser entrevistado, só conservadores. E realmente aqueles alinhados à direita como o conservador é. Que a gente não deve negociar com bandido. É que nem o americano fala, nós não negociamos com terroristas. É a política americana. Então nossa política aqui no Brasil, que já chegamos na situação de falências do Estado, nós estamos vivendo um estado de exceção no Brasil, nós não devemos negociar com a esquerda. Ah, mas é a esquerda que está com o voto do povão, então explique o povão.
gaste dinheiro e vá lá na rua explicar, olha, vocês estão votando nesse cara aqui que fez isso, e isso está provocando isso, quando você aumenta a gasolina, aumenta o teu arroz, teu feijão, teu pão na padaria, porque tudo vem, o trigo vem de fora pelas estradas, explica para o povo que não consegue pensar por causa de ignorância mesmo. Eu acho que a educação destruiu o intelecto do ser humano, e é outro ponto importantíssimo para ser pensado. Explique para eles por que esses políticos têm que sair. Eles defendem esse centrão aí que se dizem de direita e dizem até conservadores. Eles não podem ser reeleitos, não podem voltar para o cargo. Por que eles não podem? Ah, que o cara gastou 400 mil na saúde, investiu, ele não investiu nada, é dinheiro público. E outra coisa, 400 mil, por exemplo, em Rondônia. Eu teve um atendimento agora, num hospital, acho que foi em Porto Velho, 13 leitos disponíveis, 2 pessoas passou mal ao mesmo tempo. Só tinha um médico. 13 leitos ocupados, 2 passaram mal ao mesmo tempo, o médico tinha que atender, eram 2 passando mal ao mesmo tempo, o médico escolheu um, porque não tinha como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo, o que ele escolheu sobreviveu, o outro morreu. Uma vida perdida por causa que não tem o atendimento básico necessário para atender uma sociedade, uma população. Imagine, podia ser você, sofreu um acidente na estrada e você vai levado imediatamente, se você não pode falar que você tem um plano de saúde, você vai direto para o hospital público. E é lá, se você não tiver atendimento, não tiver, foram 2, 3, e o cara não tiver te atendendo, você vai morrer, um familiar teu vai morrer, porra. Aí eu botei 400 mil na saúde, tá aqui, que deu o retorno disso, o cara tá morrendo aqui. Então, o que eu digo para vocês, essa política de centrão, de direita, que não é direita, que está misturado com centrão, e estão tudo fazendo negocinho, a gente está sem opção para 2026 de novo em Rondônia. Nós não temos candidatos conservadores, cara. Eu sou direita é o escambau. Você vê o cara que se diz de direita na campanha dele, quando ele vê que vai perder, já tá aí, teve um segundo turno aqui, vou te falando diretamente de Porto Velho, eu estou mais próximo, o cara chegou e se uniu ao pior candidato, porque ele não ficou neutro, já que ele é de direita, foi ficar ao lado de uma pessoa que votou pela prisão da Daniel Silveira, que foi contra o endurecimento da prática do aborto no Brasil. O cara de direita foi pro lado dela. Esses caras estão pensando em carguinhos, porra, não são direita nenhuma não. E depois ela veio dizer, cuidado com essa falsa direita. Já faz vídeo na internet, cuidado com essa falsa direita. Tudo não presta. Por isso que eu digo para vocês, nós temos que buscar conservadores. Conservadores, eles buscam valores e seguem aquilo ali e não abrem mão por nada. E não é radicalismo. Radicalismo defender a vida de um feto, de um bebê no ventre de uma mulher? Isso é radicalismo? Radicalismo ser contra a droga que destrói crianças, a mentalidade, o intelecto, a maconha destrói? É radicalismo? Isso é serviço público de saúde. A pessoa que está dependente química de uma droga, ela dá prejuízo para o hospital, que poderia estar atendendo outra pessoa, né? E não está atendendo porque está atendendo um drogado lá, um cheirador de cocaína. Então, quer dizer, você ser contra isso, você está sendo radical, está sendo extremista? Não existe isso, gente. Então, eu quero dizer para vocês uma coisinha. Façam a live de vocês também. Façam a live de vocês. Publique. Se vocês tiverem vergonha, pelo menos pega uma live dessa aqui, vai lá no site do Marçal, o Marçal fala muito bem, pega, publica, divulguem. Vamos fazer o pensamento conservador chegar a todo o nosso território, por exemplo, de Rondônia aqui, que eu estou falando de Rondônia, mas vocês em seus estados. Faça chegar na telinha do celular de cada cidadão brasileiro uma palavra de pessoas que defendam valores. Político hoje, dessa galera que se diz que direita, ela defende só a si mesma. Você, quando vê a galera pedir o voto, sou Bolsonaro, e a maioria que se elegeu, ninguém dá nenhum pio, passa o mandato todo, não dá nenhum pio para defender o Bolsonaro, tá? A gente aqui precisa buscar essa coisa, e está difícil, porque o sistema não deixa a gente entrar dentro dessa política para representação. Por isso que eles são contra a individualização do nome. Qualquer um pode chegar lá, eu quero ser candidato, vou botar aqui meu nome. E não pode no Brasil, porque ele tem que fazer parte de uma agremiação política. Então, por isso que a gente estava tentando formar o Partido Conservador. E vamos tentar de novo. A gente não conseguiu. 540 mil assinaturas nós não conseguimos atingir. O presidente nacional, Carlos Bernardi. E conseguimos 425 mil assinaturas. Faltou pouquinho, gente. 120 mil assinaturas a mais, 130 mil assinaturas a mais, a gente fechava o Partido Conservador. E se tivesse o Partido Conservador hoje para 2026 aqui em Rondônia e no país inteiro,
a gente ia ter candidato a Senado, deputados federais, até a presidência nós poderíamos ter um candidato também, né? Claro que se vê ali o Bolsonaro como candidato, o candidato conservador seria o Bolsonaro, ninguém ia botar candidato para fazer frente ali, né? Como muitos da direita aí dizem que são Bolsonaro, mas querem botar o nome dele já para dividir votos, né? Então é triste ver essas situações dessa galera de direita, né? Bota entre aspas aí. Então a gente vai tentar fazer de novo, vamos pegar mais 2 anos para formar o Partido Conservador, só que agora vamos usar a nossa telinha do celular. A gente vai usar o e-título para fazer apoiamento do Partido Conservador, criação. O MBL conseguiu criar o Partido Missão, só que o MBL, galera, é Dória. O MBL é esse centro aí, e centro-esquerda, tá? Vê o Kim Kataguiri, fala bem, mas quando tá lá junto com a galera fazendo movimento, ele tá junto com a galera de esquerda, levantando bandeirinha de esquerda, e fala mal da esquerda. Mamãe Falei, lembra do Mamãe Falei? Mamãe Falei, esses camaradas aí que se dizem direitão, mas vive batendo na galera que está combatendo a corrupção e o crime organizado no Brasil. Eles vivem batendo na galera, porque eles querem boquinha e querem manter esse sistema podre político que existe no país. Então, para vocês pensarem, façam as lives de vocês, curtam, compartilhem. A gente só ganha relevância se vocês curtirem, compartilharem e ainda salvar. Vai naquela bandeirinha do lado aqui, salva também, porque a gente ganha relevância. Se vocês fizerem isso, o alcance desse vídeo pode chegar a muito mais pessoas, muito mais mesmo, se vocês somente curtirem. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem se puderem, porque a gente não tem dinheiro para poder pagar nenhum impulsionamento de vídeo. O conservador não tem dinheiro, é o que eu falei para vocês. Conservadores só tem valores, e para mim basta. É que nem aquela frase: se você tem Deus e não tem mais nada na vida, você já tem tudo, você tem Deus. Então aqui a gente não tem dinheiro, mas se tiver vocês para nos contemplar com um coraçãozinho ali, salvar na bandeirinha, vocês vão estar fazendo um grande negócio. Às vezes as pessoas têm vergonha de publicar um vídeo, fazer. Então apoie as pessoas que estão botando a cara a tapa ali e joguem para frente, tá bom? E vamos continuar torcendo para que haja alguma intervenção, né, na saúde do Bolsonaro, que está preso injustamente nesse atentado aí, nesse julgamento político que houve dele, né, por pessoas que estão perseguindo não só ele, como todos nós brasileiros no Brasil. Estão fazendo isso com o ex-presidente, imagine com todos nós aqui que estamos sofrendo na mão dessa gente, tá bom? Um bom dia para vocês. Eu sei que o horário aqui 10 horas, a maioria das pessoas estão trabalhando, mas agradeço pela participação de todos. Se puderem ajudar com a divulgação, melhor ainda, melhor para todos nós, tá? Grande abraço e fiquem com Deus.